Olá, alunos de matemática, iniciando mais uma aula com o tema distância entre dois pontos. Para iniciar, eu queria retratar para vocês, através do plano cartesiano, uma representação gráfica mostrando o que é a distância entre dois pontos. Você tem aqui, o ponto A, que é formado através do encontro de um elemento do eixo x com um elemento do eixo y, né? Onde eles vão se encontrar e existe o ponto aqui marcado. Aqui nós temos o ponto C, né? X desse ponto e y desse ponto. E por último, lá em cima nós temos o ponto B, né? Que vai ser x desse ponto e o y desse ponto, e marca o encontro, certo? Essa aula de hoje a gente vai trabalhar sobre como encontrar essa distância aqui, ó. Você vê um gráfico e você descobrir, através de uma fórmula, qual vai ser a distância de A até B em linha reta, ok? Então vamos lá. Qual seria essa fórmula? Aqui embaixo eu coloquei ela para que a gente tenha uma noção. Considerando que nós utilizaríamos o ponto A e o ponto B para fazer essa fórmula, veja como é que fica. D, que significa distância, né? Distância entre que pontos? Entre o ponto A e o ponto B. Distância de AB é igual a raiz, e dentro dessa raiz o que é colocado? A parênteses faz x de B, que é x do ponto B, menos x de A, x do ponto A, x de A. X de B e x de A. Faz um menos o outro para descobrir essa distância entre eles. Ó. Elevado ao quadrado. Ó. X de B menos x de A elevado ao quadrado, mais. Aí agora os y. Y de B, ó, tá aqui, menos y de A. Tá aqui, ó, y de A. Você faz a subtração entre eles, eleva ao quadrado, para encontrar essa distância. Quando você substituir todas essas letras por números e calcular, tirar a raiz, você vai encontrar exatamente essa distância daqui, ó, de A até B, ou de B até A, que é a mesma coisa, certo? Então, essa distância, ela vem através dessa fórmula aqui. Toda vez tem que ser A e B? Não, depende dos pontos que estão aqui. Essa fórmula foi feita com os pontos A e B. Se fosse AC, a gente colocaria A e C, aqui seria C, A, né? C, A, entendeu? Mudaria as letras na fórmula, as letras que representam os pontos. Como eu acabei de dizer, ó, os pontos foi A e B, e, consequentemente, como é um par ordenado, tem o elemento de x, x de A, e tem o elemento de y. Né? Da mesma forma, com o ponto B, os elementos de x e os elementos de y. Tranquilo? Aqui eu quis mostrar o significado dessa sigla, né? D de AB. Significa distância entre ou de A até B. Aqui, pessoal, vamos começar a colocar a mão na massa, né? Começar a fazer os cálculos. Primeiro exemplo que eu trouxe, nós temos aqui o ponto A e o ponto B com os elementos aqui, com os números, né? Ou seja, é a ligação de 1 de x para 1 de y. Para quem? Para x e y do ponto B. Lembrando, eu coloquei essas letras em cima porque fica mais fácil da gente lembrar. No caso, esses elementos aqui, x e y, é de quem? De A. Então, você bota aqui, ó, x de A, y de A. E aqui, esses elementos são de B. Então, x de B, y de B. Pronto. Até aí, tudo bem. Joga a fórmula aqui, ó. Distância de quem? De AB. É a mesma fórmula que está aqui embaixo, viu, pessoal? É igual. Faz a raiz e coloca dentro dela a parênteses, primeiro, x de B, né? X de B. Quem é x de B? Aí tá aqui, ó, x de B é 2. Menos x de A. Quem é x de A? 1. 2 menos 1, fecha o parênteses e eleva ao quadrado. Somado, tá aqui embaixo, ó. Somado a quem? Aí a gente observa a y de B, tá aqui, ó, y de B é 3, menos
y de A é 1. Fechou parênteses, eleva ao quadrado e fecha a raiz. Distância de AB é igual a raiz. Aí aqui a gente vai resolver tudo que está dentro dos parênteses, né? Abro parênteses, 2 menos 1, 1 elevado ao quadrado. Mais, segundo parênteses, 3 menos 1, 2 elevado ao quadrado. Continuando aqui na frente, pessoal, nós temos distância de AB é igual a raiz, quanto que é 1 ao quadrado? 1 vezes 1, 1. Mais 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Então fica, distância de AB é igual a raiz de 5. Consequentemente, como os 5 não tem raiz exata, a gente termina aqui. Tá bom? Mas existem muitos casos que vai dar a raiz exata. No caso, se tivesse dado aqui 4, nós teríamos que a distância entre AB seria 2, porque a raiz de 4, 2. Se fosse 9, raiz de 9, 3. Entendido? Vamos para o próximo exemplo. Segundo exemplo diz assim: dados os pontos A, os elementos de A, x de A e o y de A, e B, x de B e o y de B. Tranquilo? Pronto. Tá aqui os elementos. Dados os pontos, você observa o seguinte, ó, x de A é menos 2, o y de A é m, é uma letra, não é um número. X de B é 2, y de B é 3. Determinar m, ou seja, o valor dessa letra, para que a distância entre A e B seja 5. Outra informação, olha o que ele diz aqui, ó. A distância entre A e B seja 5. Quando ele diz isso, ele está dizendo isso aqui, ó. D de AB é igual a 5. No caso, na fórmula, quando você vê D de AB, você pode substituir por 5. Vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, D de AB é igual, distância de AB, abra a raiz. Como é que vai ficar? Vamos lá, pessoal. Repetindo a fórmula que está aqui do lado, ó. Primeiro, x de B. X de B é 2. Menos da fórmula, menos quem? Menos x de A, que é menos 2. Menos 2. Aqui vai ter uma relação de sinal, menos por menos vai virar mais. Vou até colocar um colchete aqui para não atrapalhar. Mais, afasta a mão um pouquinho para frente aqui, abre o parênteses. O que diz o segundo? Y de B é 3. Menos da fórmula, né? Y de A é quem? É m. Fechou e eleva ao quadrado. Pronto, pessoal. Aqui eu ainda vou resumir mais um pouco para a gente dar continuidade. Quem seria o D de AB? D de AB está aqui, ó. O valor dele é 5, eu substituo. Fica 5 é igual. Abre a raiz aqui e eu faço a relação logo. Ó. Fica 2, menos por menos mais, 2 elevado ao quadrado, mais 3 menos m ao quadrado. Continuando aqui na frente, pessoal. Vou trazer para cá, né? Nós teremos o quê? 5 é igual raiz de quem? 2 mais 2 dá 4, elevado ao quadrado, mais, aí olha só, aqui nós temos que 3 menos n ao quadrado. Quando eu tenho 3 menos m elevado ao quadrado, o que eu tenho? Eu tenho isso aqui, ó. 3 menos m vezes 3 menos m. Isso aqui, pessoal, é um produto notável. No caso, eu tenho que fazer a multiplicação de um pelo outro. Veja só, eu tenho que multiplicar 3 por 3 e 3 por m. Depois, m por 3 e m por m. Fica 3 vezes 3 é 9. Aí você observe que quando não tem sinal é positivo, certo? Então você faz agora mais por menos, menos 3 vezes m, 3m. E agora com o segundo, fizemos esse com os dois, agora vamos fazer esse com os dois. Fica menos por mais, menos, m vezes 3, 3m. Depois, menos por menos mais, m vezes m, m ao quadrado.
Lembrando a vocês que quando isso acontece, né, quando nós trabalhamos com produto notável, nós temos que observar a parte literal. Se for igual à parte literal, ou seja, as letras, você pode somar quem é semelhante. No caso aqui, esses dois do meio. Ó. E esse fica só esperando. Fica assim. 9. Os dois têm o mesmo sinal? Tem, menos. Então, soma os números e conserva o sinal de menos. Vai ficar 3m mais 3m, 6m. E deixa o mesmo sinal de menos. Mais m ao quadrado. Pronto, resolvi o cálculo. Isso aqui eu vou colocar lá no resultado da gente. Veja só. No caso, fica 4 ao quadrado mais 9 menos 6m mais m ao quadrado. Beleza. Falta fazer o que aqui ainda? Perceba que está 4 ao quadrado. Ainda não resolvi. Então, vai ficar 5 é igual. Abre a raiz. 4 ao quadrado. 16 mais 9 menos 6m mais m ao quadrado. Pessoal, aqui, para desaparecer com essa raiz, existe uma técnica que significa levar todo mundo, tanto quem estiver no segundo membro como quem estiver no primeiro membro, ao quadrado. Ou seja, quando eu faço isso aqui, ó, nos dois lados dos membros, não tem problema nenhum. E para que eu fiz isso? Simplesmente porque, como isso aqui é uma raiz quadrada, e aqui está elevado ao quadrado, eu corto isso por isso. E esses valores saem da raiz. E nesse outro lado, o que acontece, Solano? O 5 não ficou ao quadrado. Como ele está ao quadrado, 5 vezes 5 dá quanto? 25. É igual. 16 mais 9, 25. Menos 6m mais m ao quadrado. Certo? E aqui, pessoal, quando nós temos valores iguais com o mesmo sinal, cada um num lado, num membro, um no primeiro membro e outro no segundo, um pode eliminar o outro. Eliminado. O que me sobra? Sobrou isso, ó, menos 6m mais m ao quadrado é igual a 0. Isso aqui é uma equação do segundo grau incompleta. Eu vou trazer para a folha de novo para que nós possamos fazer ela aqui bem à vontade. Fica assim, ó. M ao quadrado é a mesma coisa, eu estou reorganizando. Não mudei o sinal de ninguém. Ó. Menos 6m é igual a 0, certo? Então, o que eu faço numa situação como essa? Lembra lá de delta. Delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Quem é b, a e c? Preste atenção. O primeiro elemento é o coeficiente a. Qual o valor que está na frente de m ao quadrado? 1. Quando não tem nada é 1. Então, a é 1. Quem é b? b é o valor que fica à frente do segundo elemento, do que está elevado a 1. Então, vai ser menos 6. E quem é c? c eu não tenho. Como eu não tenho mais ninguém, c é igual a 0. Substitui esses três elementos aqui e vai achar o delta. Delta é igual. Quem é b ao quadrado? Menos 6 ao quadrado. Menos 4 vezes. Quem é A? A é 1 vezes C. Quem é C? 0. Quando eu multiplicar isso aqui, pessoal, como tem um dos fatores a 0, vai zerar tudo. Vai ficar delta é igual a menos por menos vira mais, porque é menos 6 vezes menos 6. 6 ao quadrado, 36. E aqui zero. Então, delta é igual a 36. M é igual a menos B, mais ou menos, raiz de delta sobre 2 vezes A. M é igual, vamos lá, substituir, vai ficar aqui, menos por menos, mais, B é 6, mais ou menos, raiz de 36 sobre 2 vezes quem é A? A é 1. Logo, M é igual a mais 6, ou 6, mais ou menos 6, porque é a raiz de 36, sobre 2. E para eu achar M1 ou M' e M2, basta fazer um com o sinal de mais e depois o outro com o sinal de menos. Vai ficar mais 6, ou 6, mais 6 sobre 2. M' é igual a 12 dividido por 2, que é igual a 6.
E m duas linhas é igual a 6 menos 6 sobre 2, que é igual a 0 sobre 2, que é igual a 0. Então, os valores para m' e m duas linhas vão ser o quê? 6 e 0. É os valores que podem ser substituídos aqui, pessoal. Ó. Tá bom? Existe outro método mais rápido para fazer isso, que é as equações de segundo grau diferenciadas. Vou fazer aqui para vocês bem rapidinho. Ó. Você pega m ao quadrado menos 6m, lembrando que só serve para as diferenciadas, igual a 0. Do jeito que ele está aqui, você pode colocar em evidência. O que é colocar em evidência? É você observar o que se repete nos dois elementos. No caso aqui, é m, né? M tanto está aqui como está aqui. Eu coloco ele em evidência, que nada mais é do que eu dividir esse valor por esse que está em evidência. Quando eu divido m ao quadrado por m, só me sobra m, certo? Eu dividi 2 para 1, né? E agora, menos 6m dividido por m. Elimino m pelo outro, sobra 6. Iguala isso aqui a 0. Nas equações diferenciadas, você faz o seguinte, ó. O que está em evidência, você iguala ao que está depois da igualdade. Fica como? M é igual a 0. E o que está dentro do parênteses, você iguala a 0 também. No caso, m menos 6 é igual a 0. Passo o 6 para o outro lado, m é igual a 6. Esse método é bem mais rápido, né, pessoal? Você já encontrou os dois elementos lá do mesmo jeito. Ó. 6 e 0, tá bom? Pronto, pode utilizar qualquer um dos dois. Portanto, pessoal, quando eu resolvi aqui, m' foi igual a 6 e m, duas linhas, foi igual a 0.